Olá, muito bom dia. Aqui é o pastor Israel. Segunda-feira estamos de volta. Que Deus esteja abençoando você, a sua família, a sua semana de trabalho. E vamos para a nossa meditação hoje no segundo capítulo da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos ler o verso 14 para a nossa meditação. O texto diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Estamos meditando nessa carta. Paulo está escrevendo essa carta para trazer algumas orientações para a igreja. Dentre essas orientações, a cidade de Corinto sendo uma cidade grega, eles valorizavam ali a filosofia, tinha uma valorização muito grande ali, né? Era muito valorizada a filosofia, ela tinha quase que uma utilidade pública. Então a sabedoria humana ali, a retórica, a oratória humana era muito disputada entre as pessoas, porque eles julgavam que essas pessoas eram especiais, né? E aqui, neste versículo, o que Paulo está tratando nesse capítulo é que essa sabedoria humana ela não é suficiente para conhecer a verdadeira sabedoria, que é a espiritual. Então, esse versículo 2 e verso 14, esse capítulo 2 e verso 14, ele traz algumas lições para nós. E a primeira lição é a questão da depravação total. A depravação total é uma doutrina ensinada pela teologia que ensina que o ser humano, ele, por causa do pecado, ele está totalmente depravado. Não depravado no sentido que as pessoas conhecem, mas depravado no sentido de que todas as suas faculdades, elas perderam a sua capacidade, perderam a sua condição de fazer a coisa certa sempre, né? A razão que o homem ele descobre, né? Ele inventa uma coisa boa e logo em seguida a gente vê pessoas usando essa coisa boa para prejudicar. A mente humana também sofre essa questão da depravação total, ou seja, é impossível hoje para a mente humana ter a compreensão real da realidade espiritual. O segundo ponto aí é a necessidade de regeneração. Tá? Se esse ser humano ele é incapaz de conhecer a verdade espiritual, ele só poderá conhecer essa verdade se ele nascer de novo. E é aí que entra a questão da necessidade de regeneração. Esse ser humano precisa nascer de novo. Ele precisa ser uma nova criatura para que ele venha com uma nova mentalidade e essa nova mentalidade, então, lhes dê condição de conhecer a verdade. Em terceiro ponto, nós vemos humildade, né? Humildade e dependência de Deus. Quando esse ser humano ele é regenerado novamente, ele entende que ele precisa depender de Deus, ou seja, há uma humildade no coração dele. Não é a faculdade que ele faz, não é o curso que ele fez, não é a sua capacidade intelectual, mas o conhecimento que ele tem de Deus agora é baseado unicamente e exclusivamente na bondade de Deus, na generosidade de Deus. Por isso ele é humilde em saber que o conhecimento que ele tem sobre Deus foi dado por Deus e não porque ele foi pesquisar fundo, foi fazer trabalhos para descobrir. Em quarto ponto, nós temos então o evangelismo e a pregação. Sabendo que o homem natural não pode conhecer as verdades espirituais por sua conta própria, ou seja, nós dependemos do evangelismo e da pregação. É através do evangelismo, é através da pregação da palavra que o Espírito Santo vai trabalhar na mente e no coração dessas pessoas pecadoras. Esse é o meio pelo qual Deus vai regenerar essa pessoa, né? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai agir. Nós somos instrumentos para falar, para pregar o Evangelho, para anunciar a verdade para essas pessoas. Mas o restante é uma obra do Espírito Santo. E por último, nós temos aqui então a diferença entre a sabedoria humana
e a espiritual. Como eu já disse, a sabedoria humana ela pode ser conquistada através de estudo, através de uma faculdade de filosofia, através da meditação, através da leitura de livros. Ou seja, ela pode ser conhecida, ela pode ser adquirida através de muito trabalho intelectual e com certeza a gente vê os resultados positivos disso. Mas a sabedoria espiritual, o verdadeiro conhecimento da realidade espiritual, só é possível com a ação do Espírito Santo na mente da pessoa. O Espírito de Deus vem, ilumina a mente dessa pessoa e ela passa a ver a realidade espiritual que existe. É assim que ele conhece a verdade espiritual. Deus abençoe você nessa semana e que o Senhor possa te abençoar sempre. Amém.